E aí, aqui é o Node, imagine só. Em agosto de 1943, no Oceano Atlântico, durante a Segunda Guerra Mundial, um navio americano resgata 3 soldados britânicos que foram encontrados à deriva. Durante o resgate, a tripulação avista um navio alemão se aproximando e Bryce ordena que sua equipe se apresse, pois eles precisam sair dali o quanto antes. Após reunir todos os tripulantes na parte interna da embarcação, o capitão e seu copiloto trabalham juntos para transformar o navio em um submarino, e eles se escondem embaixo d'água enquanto observam os inimigos se aproximando. Nesse meio tempo, um boato se espalha no navio a respeito dos 3 sobreviventes que foram resgatados à deriva. Quando descobre que um dos britânicos que está no navio é uma mulher, os soldados ficam entusiasmados com a notícia e se sentem honrados por ter uma enfermeira a bordo. A mulher e seus companheiros estavam a bordo do Fort James, um navio que prestava primeiros socorros aos soldados que foram feridos em batalha. Porém, 2 noites atrás eles foram atacados e somente o trio sobreviveu. Seu navio tinha pelo menos 300 pacientes, mas apenas um deles conseguiu sobreviver ao ataque. Nesse momento, a tripulação do submarino escuta o navio inimigo se aproximando e começa a suspeitar de que os alemães conseguiram detectar a sua localização. Sendo assim, o capitão decide desligar os motores para diminuir o barulho e o submarino começa a afundar para as profundezas do oceano. Segundo Kurz, a água fria é capaz de desviar as ondas de som e dessa forma a tripulação conseguirá despistar o exército inimigo. Porém, de repente, um disco começa a tocar e O'Dell corre para desligar a música. Porém, já era tarde demais, pois o barulho ecoou entregando a localização dos soldados. Nesse momento, os alemães enviam barris repletos de explosivos para destruir o submarino e todos os tripulantes são atingidos pelo impacto das explosões. Enquanto eles tentam se segurar, as bombas arremessam o submarino de um lado para o outro. Quando o ataque chega ao fim, Bryce ordena que sua equipe faça um relatório de danos para avaliar se algum reparo precisa ser feito antes que os motores da embarcação sejam ligados novamente. Nesse momento, O'Dell é questionado sobre o toca-discos e sua equipe começa a desconfiar de que foi Kingsley, um dos sobreviventes resgatados, quem ligou o aparelho para revelar a localização do submarino. Ao vasculhar os pertences de Tillings, o terceiro sobrevivente resgatado, um dos tripulantes descobre que na verdade ele é um aviador abatido do exército alemão. Então o capitão imediatamente começa a procurar por ele. Quando chega na enfermaria, Bryce está pronto para eliminar o soldado alemão, porém na tentativa de salvar o seu paciente, Claire assume a culpa, dizendo que foi ela quem pediu que ele escondesse sua verdadeira nacionalidade. No entanto, Bryce decide ignorá-la, e mesmo sabendo que aquele homem é um prisioneiro de guerra, que de acordo com a Convenção de Genebra merece tratamento humano, o capitão decide eliminá-lo. Furioso, Bryce afirma que Claire deveria ter contado a verdade para ele, pois o seu segredo quase custou a vida de cada um dos integrantes daquela tripulação. Como punição, o capitão condena a enfermeira a ficar confinada em um quarto até o final daquela missão e ordena que O'Dell garanta que ela não saia dos seus aposentos. O objetivo da mulher ao esconder a verdadeira identidade de Tillings era salvar pelo menos um dos seus pacientes, mas ela acabou falhando em sua missão. Nesse instante, o toca-discos liga novamente e uma música alta começa a tocar de repente, fazendo com que Bryce perceba que pode ter cometido um erro, pois talvez Tillings não tenha sido responsável por ligar o aparelho para revelar a localização do submarino. Agora a próxima missão é descobrir quem é que está sabotando a tripulação, pois o incidente com o toca-discos deixou evidente que há alguém tentando prejudicá-los. Naquela noite, enquanto cumpre sua sentença no confinamento, Claire começa a ouvir uma voz misteriosa vindo debaixo de sua cama. Com medo, ela se levanta para olhar quem está ali e se apavora ao ver o pé assustador. Desesperada, a mulher grita por ajuda e imediatamente O'Dell aparece para socorrê-la. Nessa hora, eles descobrem que tudo não passou de uma pegadinha de mau gosto de outros tripulantes
e Bryce repreende seus homens por desrespeitarem os falecidos. O capitão então ordena que Stumble e Rogue se livrem daquele corpo e a dupla leva o alemão sem vida para o andar superior para que possam lançá-lo no oceano quando a embarcação subir de volta para a superfície. Porém, no meio da noite, Stumble começa a ouvir alguns sussurros e se apavora. Quando se aproxima do corpo de Tillins, ele escuta um som alto e acaba caindo de volta no andar inferior. Desse momento em diante, o tripulante se convence de que há um fantasma dentro daquele submarino e tenta convencer os seus colegas dessa teoria, mas por motivos óbvios ninguém acredita no que ele está dizendo. Convencidos de que seu companheiro está delirando, os homens tentam acalmá-lo, enquanto Kurz e o capitão preparam a embarcação para emergir. Cansada de ficar trancafiada dentro de uma cabine, Claire decide ignorar as ordens de Brian e caminha livremente pelo corredor. De repente, ela escuta o barulho de um objeto caindo no chão e, ao abaixar para pegá-lo, descobre que está diante de um livro que pertence a Bryce. Imediatamente, a enfermeira devolve a enciclopédia para a estante onde ela estava e se depara com o diário de bordo do capitão. Enquanto lê os depoimentos escritos naquele caderno, Claire tem a sensação de ouvir uma voz se aproximando e olha rapidamente para trás, mas não encontra ninguém. De repente, a porta do armário se abre e, ao tentar fechá-la, a mulher é surpreendida por um forte barulho que a deixa paralisada. Porém, logo em seguida, ela começa a vasculhar o armário e precisa disfarçar quando escuta alguém se aproximando. Quando abre a cabine e vê Claire sentada na cadeira do capitão, Kurz a repreende e ordena que a enfermeira retorne para os seus aposentos, enquanto investiga se há algum navio inimigo por perto para avaliar se é seguro subir à superfície. Bryce e sua equipe acabam colidindo com o fundo do mar, pois os motores do submarino foram danificados durante o último ataque e a embarcação não tem força o suficiente para emergir. Nesse momento, Bryce decide verificar como Claire está e descobre que a mulher leu o diário de bordo do verdadeiro capitão daquele navio. Quando percebe que ela está desconfiada de suas intenções, Bryce decide explicar o motivo dele ter assumido o comando da tripulação. O homem conta que ele e sua equipe foram encarregados de perseguir e eliminar um navio alemão, e na primeira oportunidade, eles dispararam um torpedo para destruir a parte traseira da embarcação. Em seguida, eles foram até a superfície para inspecionar o dano causado no navio inimigo, mas tudo que encontraram foram os escombros boiando na água. Durante a inspeção, o capitão Winters decidiu descer para rebocar um objeto que estava flutuando na água, para incluí-lo em sua coleção. Nessa tentativa de obter mais um item para sua coleção, Winters acabou caindo, bateu a cabeça e os tripulantes do seu navio não conseguiram resgatá-lo. Quando Brian termina de contar essa história, as luzes se apagam e ele percebe a presença de Odell, que foi até lá para informar que a umidade gerou gotejamento no painel de força, fazendo com que a energia elétrica do submarino fosse cortada. No painel de controle, a equipe tenta escutar algum barulho que esteja vindo do lado de fora e descobre que os alemães estão usando ganchos gigantes para destruir a embarcação. Durante o ataque, o submarino é gravemente danificado e a água do oceano começa a invadir os compartimentos, obrigando todos os tripulantes a abandonar a cabine de comando às pressas. Enquanto Odell fecha a escotilha, Loomis ordena que seus homens liguem os motores para sair dali, pois os soldados alemães agora sabem sua posição. Por sorte, todos os tripulantes do submarino conseguem sobreviver, mas logo percebem que a embarcação está perdendo óleo em alta velocidade. O dano responsável por causar essa perda está em algum lugar entre o casco pressurizado e o casco externo. Isso significa que toda vez que o submarino emergir e submergir, deixará uma mancha de óleo, que servirá como rastro para que os alemães possam encontrá-los. A única forma de resolver esse problema é pelo lado de fora, então Bryce ordena que seus homens separem equipamentos de mergulho para realizar aquele trabalho.
A próxima etapa da missão será encontrar 3 voluntários para sair do submarino junto com Odell, e Stumble é um dos sorteados. Além dele, Kurtz e Wallace também topam participar daquela missão, e o quarteto abre a escotilha que os leva para fora do submarino. Quando entram no oceano, os homens são surpreendidos pela presença de um bando de raias gigantes. Mas assim que Odell liga os sinalizadores, elas se afastam. Rapidamente, a equipe nada para a parte inferior do casco e encontra um grande buraco por onde eles conseguem passar. Nesse instante, as duas duplas se dividem para investigar o casco pressurizado e o casco externo para descobrir por onde o óleo está vazando. Durante a missão, Kurtz conta para Odell o que realmente aconteceu na noite em que o Capitão Winters perdeu a vida e afirma que não tem como ele ter batido a cabeça antes de cair na água. O tripulante conta que após a destruição do navio alemão, alguns náufragos conseguiram sobreviver e Bryce tentou resgatá-los, mas o Winters ordenou que um novo ataque fosse feito. Com a ajuda de sua artilharia, o capitão se livrou de todos os inimigos que estavam indefesos dentro d'água e, por conta disso, gerou revolta em alguns membros de sua equipe. Enquanto conta essa história, Odell vê o fantasma de Winters bem na sua frente e se assusta, deixando seu martelo cair em cima da cabeça de Kurtz. Nesse momento, toda a tripulação escuta o grito do seu companheiro e o grupo inteiro entra em desespero. Rapidamente, Stumble e Wallace vão ao encontro dos seus amigos para verificar o que aconteceu e encontram um corpo de Kurtz boiando na água. Assustados, eles retornam para o interior da embarcação e Loomis pergunta onde Kurtz está. Então todos ficam abalados quando descobrem que o seu companheiro perdeu a vida durante a missão. De repente, a equipe escuta algumas batidas e percebem que há alguém tentando se comunicar em código Morse. Mas Loomis afirma que aquilo não passa de barulhos aleatórios provocados por algum objeto que está batendo no casco do navio. Apavorado, Bryce começa a pensar numa estratégia eficaz para levar o submarino até um porto inglês. Mas todos os tripulantes sabem que essa será uma missão impossível, já que tanto os periscópios quanto o sonar foram destruídos. Portanto, a tripulação não conseguirá navegar por 2 dias inteiros sem ser descoberta, e para piorar a situação, Claire revela acreditar que aquele submarino está sendo assombrado. A verdade é que todos os tripulantes já suspeitavam dessa teoria, mas nenhum deles teve coragem de dizer essas palavras em voz alta, pois não suportam a ideia de que estão presos no fundo do mar, junto com uma legião de fantasmas. No entanto, Bryce não se deixa abalar por essa ideia absurda e ordena que seus homens recarreguem as baterias para que eles possam manter o curso de volta para a base que fica em Connecticut. Após recalcular a rota, Bryce dá as coordenadas para que o piloto possa ajustar a direção de navegação. Porém, ao tentar tomar o controle do leme, Loomis percebe que o volante está se movendo sozinho, e mesmo com 2 homens se unindo para tentar controlá-lo, o submarino é guiado para uma direção contrária às coordenadas do capitão. Decididos a consertar a rota de navegação, os tripulantes se juntam para tentar controlar o leme, que acaba sendo destruído. O imprevisto é justificado pelo técnico como uma falha hidráulica, mas o grande problema é que agora a rota foi completamente alterada e não há mais como modificá-la. Rapidamente, os boatos sobre a falha mecânica se espalham pela embarcação e os membros da equipe começam a acreditar que talvez aquele submarino realmente seja assombrado. Dentre todas as teorias criadas, a mais popular é que durante a batalha, em vez de derrotar o navio alemão, foram eles que afundaram e agora estão em uma espécie de purgatório. Enquanto seus colegas especulam uma explicação para o que está acontecendo, Pepe aparece e afirma que todos aqueles imprevistos aconteceram devido a falhas mecânicas, não por culpa de seres sobrenaturais. Quando descobre que os níveis de nitrogênio do submarino estão abaixo do esperado, Tiff e sua equipe decidem investigar o que está acontecendo.
Porém, poucos minutos depois que eles entram na sala para analisar, as luzes se apagam e o trio fica preso lá dentro. Enquanto isso, Odell pede ajuda de Kingsley para traçar uma rota até a Inglaterra para usar como plano B, caso a embarcação não seja capaz de chegar aos Estados Unidos por algum motivo. Ao recalcular a rota, Kingsley mostra que a tripulação foi parar no mesmo lugar onde estava quando afundou o navio alemão. Então Odell decide mostrar o mapa para Loomis e pergunta o que está acontecendo. Nesse momento, Loomis afirma que tudo não passa de uma grande coincidência, pois é completamente impossível que algum ser sobrenatural tenha propositalmente colocado a tripulação de volta naquele curso. Mesmo negando a existência de fantasmas, Loomis fica exaltado ao ter que conversar sobre esse assunto mais uma vez. E a discussão acaba sendo interrompida pela chegada do capitão. Como não está conseguindo entrar em contato com Tiff e sua equipe, Bryce envia Odell e Loomis para investigar o que aconteceu. E ao chegar na sala de manobras, a dupla percebe que o lugar está parecendo uma sauna. Depois de abrir a escotilha, os marinheiros entram para procurar os seus companheiros, mas tudo que encontram são partes de seus corpos. Após encontrar os seus colegas eliminados e verificar que a bateria do submarino ainda está funcionando, Odell e Claire abandonam a sala, mas acabam se perdendo de Loomis, que está obcecado pelo seu reflexo no espelho. Depois de alguns segundos olhando para si mesmo, o homem percebe que o seu reflexo não está agindo de forma sincronizada com seus movimentos e começa a pensar que está ficando louco. Quando vira de costas para o espelho para ir embora, Loomis sente que está sendo observado e olha de volta para o reflexo. Mas dessa vez ele se depara com um fantasma de Winters e se desespera. Após se deparar com essa evidência de que seres sobrenaturais existem de verdade, o homem não tem outra escolha, a não ser admitir que aquele navio está assombrado. Seu medo de fantasmas é tão grande que o faz tomar uma decisão precipitada, então ele abandona o submarino e tenta nadar até a superfície, sem nenhum equipamento de proteção. Porém, no meio do caminho, Loomis acaba tendo o abdômen atingido por uma das estruturas externas da embarcação. Na tentativa de descobrir o que fez o seu copiloto agir de forma tão precipitada, Bryce começa a vasculhar os pertences de Loomis e também se depara com um fantasma de Winters. Nesse momento ele tem a certeza de que seu antigo capitão está de volta em busca de vingança e começa a perder a esperança de sair vivo daquela embarcação junto com sua tripulação. Preocupada com o que o destino lhes reserva, Claire pergunta o que de fato aconteceu na noite em que o capitão perdeu a vida, pois deseja entender o motivo de Winters estar tentando assombrá-los. Apavorado, Stumble começa a se perguntar se a teoria de Rogue estava certa e passa a acreditar que todos os tripulantes não estão mais vivos. Ao ver que seus colegas estão sendo eliminados de formas totalmente inesperadas, Stumble começa a achar que não existe saída, então Claire o golpeia. O objetivo da enfermeira é mostrar para Stumble que ele está vivo, portanto ainda há esperança. Após se afastar dos demais membros da equipe, Claire e Odell conversam sobre suas suspeitas de que o Winters não perdeu a vida em um acidente, como todos acreditam. A teoria do casal é de que Kurz, Loomis e Bryce criaram um motim para eliminar o capitão, pois cada um deles tinha um motivo específico para querer vê-lo eliminado. A verdade é que Loomis estava prestes a ganhar uma medalha de honra, Bryce estava pronto para se tornar comandante e Kurz tinha uma filha esperando por ele em Boston. Cada um desses homens tinha motivo suficiente para querer viver a todo custo e se livraram do seu antigo capitão porque acreditavam que as decisões de Winters iriam resultar em prejuízo para toda a tripulação. Na tentativa de reverter aquela situação, Odell pede ajuda de Wallace para recuperar o controle do submarino e o homem afirma que a única forma de fazer isso é se eles conseguirem se livrar da maldição que foi lançada sobre aquela embarcação. A teoria de Wallace é de que o espírito de Winters está furioso, pois o capitão não teve a chance de afundar com seu navio. Enquanto Odell e Wallace vão pedir ajuda do restante da tripulação, Claire decide iniciar uma investigação por conta própria e vai parar na cabine do capitão.
Novamente ela lê o diário de bordo e dessa vez encontra informações que não estavam ali antes, as quais foram recentemente escritas por Bryce. Após disparar o torpedo no navio alemão e ouvir o impacto seguido do desmoronamento da embarcação, Winters e alguns de seus homens saíram para confirmar o naufrágio. Ao chegar na superfície, eles encontraram inúmeros corpos boiando na água e acabaram eliminando os sobreviventes. No entanto, a verdade é que aquele navio que foi atacado não era um navio alemão, mas sim um navio hospital onde Claire e sua equipe estavam a bordo. Ao analisar a história sob esse novo contexto, Odell chega à conclusão de que o Capitão Winters percebeu seu erro logo após o ataque e estava tentando salvar os sobreviventes do naufrágio. Porém, para não ter que lidar com as consequências de suas ações, Bryce e os outros se opuseram ao capitão e decidiram eliminar todas as vítimas. Bryce foi o membro da equipe que errou a identificação do navio e, como sabia que seu comandante não permitiria que ele atacasse os sobreviventes, o homem decidiu eliminá-lo. Ao chegar em seu destino final, onde o Fort James foi afundado, os motores do submarino são desligados automaticamente e a embarcação também começa a afundar. Na tentativa de impedir o naufrágio, Odell e sua equipe trabalham juntos para levar o submarino de volta para a superfície e conseguem obter sucesso nessa missão. Porém, enquanto puxava uma alavanca, Kingsley acabou sendo atingido por uma ferramenta que voou em sua direção e perdeu a vida devido a um grave ferimento na cabeça. Ao verificar o radar, Wallace percebe que há um navio por perto, então Odell ordena que ele emita um sinal de rádio para descobrir se aquele navio pertence a um inimigo de guerra ou aliado. Nessa hora, Bryce aparece e agradece Odell pelo serviço prestado, mas afirma que já está se sentindo bem para assumir o cargo de comandante novamente. O homem então proíbe Wallace de revelar a sua localização, pois não quer correr o risco de ter que se entregar ao exército inimigo. Porém, ao perceber que Bryce está disposto a sacrificar toda a sua tripulação para manter o seu nome limpo, Odell decide desafiá-lo e tomar a liderança. O rapaz ordena que Wallace entre em contato com o navio para pedir ajuda, então Bryce o golpeia e usa sua arma para destruir todos os aparelhos de rádio. Ao perceber que o capitão enlouqueceu de vez, Claire resolve sair no meio de uma tempestade para tentar chamar a atenção da outra embarcação. Mas Bryce vai atrás da enfermeira e ameaça apertar o gatilho caso ela não obedeça suas ordens. Mesmo sabendo que pode ser eliminada a qualquer momento, Claire tenta convencê-lo de que é mais honroso assumir que eliminou seu comandante do que causar a eliminação de toda a tripulação apenas para esconder o seu segredo sombrio. Quando vê a lanterna nas mãos do capitão, a enfermeira tem a ideia de usar aquele flash de luz para atrair a atenção do outro navio, e Bryce decide cooperar com ela, pois está com a consciência pesada por ter sido responsável pela eliminação de toda a tripulação do Fort James. No entanto, quando se aproxima para entregar a lanterna, Bryce toma uma decisão inesperada e após arremessar o dispositivo no oceano, ele dá um fim em sua vida. Nessa hora, Odell pega uma arma e começa a disparar no céu para atrair a atenção dos tripulantes do navio. E ao amanhecer, todos os sobreviventes do submarino são resgatados. Por sorte, aquele navio pertence à Marinha Americana, então Odell e sua equipe não precisaram se entregar como prisioneiros ao exército inimigo. Aliviados por terem conseguido sair do submarino fantasma com vida, Odell e Claire assistem a embarcação afundar. Agora que seu navio naufragou, o espírito do Capitão Winters poderá descansar e o submarino fará companhia ao navio Fort James no fundo do oceano. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Acham que conseguiriam escapar de um submarino fantasma? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!